Boa tarde e bem-vindos ao Data Science Challenge 2022. Essa é a nossa quarta edição, né? Agradeço aí a todos os inscritos e desejo boa sorte, né? Sucesso para todos vocês. Estou iniciando aqui o nosso desafio, né? Deixa eu só me apresentar. Meu nome é Vitor Kurtz, sou professor aqui do ITA da divisão de computação, tá? Eu também sou o coordenador desse ano do Data Science Challenge e resolvi fazer essa abertura de forma gravada. Então, vocês não vão conseguir interagir, né, mandar dúvidas, tá bom? Mas fica aí aberto o meu e-mail para vocês poderem tirar as dúvidas, aquelas que forem interessantes eu vou atualizar no site, no FAQ, tá bom? Então, o site vai ser sempre o nosso ponto central, tá bom? E antes de falar sobre o desafio nosso, eu queria agradecer aos nossos apoiadores, tá? Primeiro ao Itaex, né? Essa é a nossa quarta edição. O Itaex sempre nos patrocinou desde a primeira edição, então fica aí nosso agradecimento, né, por ter tornado possível nesses 4 anos, tá? E em especial a Quantic, que é a empresa que está oferecendo esse desafio desse ano, tá? Ela é uma gestora, né? Então é bastante interessante. A gente sempre pensa em resolver problemas reais. Então, todas as 4 edições a gente foi atrás de empresa e trouxe problemas reais, né? Que não necessariamente vai ser aplicado na empresa, mas que tem uma proximidade muito próxima das tarefas que são feitas ou dos desafios que eles têm, tá? Isso tem tornado o nosso Data Science Challenge bastante interessante, né? Eu vou deixar depois um vídeo apresentando a empresa. Eu acho que é bastante interessante vocês conhecerem também um pouco mais sobre a empresa. Tá bom? Falando também rápido aí sobre o Data Science Challenge, né? Eu disse já que essa é a nossa quarta edição, né? A gente resolveu abrir nas edições passadas para todo o Brasil inscrição, né? Para instituições de todo o Brasil. Foi muito interessante, tá? Ontem eu olhei, a gente deixou uma semana só de inscrição, né? E ontem eu olhei, a gente tinha mais de 60 participantes, então acho que vai ser uma competição interessante, tá bom? Acho que eu vou publicar depois o nome de todo mundo no site, né? Da lista dos competidores, que acho que é bacana ter lá o nome de todo mundo, né? Tá bom? E eu vou mostrar rapidinho aqui o site e a gente já entra no desafio, tá? Então, novamente, o site é o nosso ponto central, então todas as informações vocês vão encontrar aqui, tá? Então, tem aqui a nossa edição, tá? Você vai achar aqui em edições, tá bom? A fase um a gente já publicou, tá aqui em um arquivo, tá? Então, se você clicar aqui, você vai ser direcionado para um arquivo que eu vou abrir já. Vou só mostrar também que é importante vocês olharem aqui as notícias, tá bom? Nesse caso, eu só escrevi um texto curto para poder mostrar o link dessa fase um, tá? Bom, vamos direto aqui ao desafio, né? O desafio proposto pela empresa, né, desse ano, basicamente, né, em poucas palavras, prever, tá, todos os índices, desculpa, os ativos que compõem o índice SP500, tá bom? Então, vocês podem pesquisar na internet quais são os ativos que compõem o SP500, são 503, tá? Curiosamente, tá bom? Eu botei já um link aqui para que serve, e é esse que a gente vai utilizar, tá? Você clicando aqui, você vai ter o ticker e o nome da empresa associada ao ticker, tá? De cada ativo, né? E a gente vai pedir o quê? Que vocês façam previsão do log retorno. Não é o preço de fechamento, tá? É o log retorno. Então você vai ter o preço de fechamento no dia T aqui, tá bom? Então ele vai ser sempre ele em relação a alguns dias anteriores, onde K aqui é igual a 20, tá? É uma constante.
Tá bom? Eu deixei de forma bem didática aqui, olha, quais são os dias que vocês vão ter que apresentar esse retorno, tá? E deixei também aqui, no dia 24/10, ele vai ser em relação ao quê? Em relação ao dia 26 do 9. Então, deixei bastante explícito aqui, de uma maneira bem fácil de vocês entenderem, né? Então, é essa faixa em relação a essa faixa aqui anterior, tá? Quando você for fazer aqui o preço de um em relação a um preço anterior. Tá bom? Bom, tem aqui explicado também de maneira bem didática, bem passo a passo, qual é o índice que a gente vai utilizar. Vou até mudar aqui score, acho que não é um bom nome, né? A gente vai calcular essa pontuação, vamos dizer assim, né? Onde quanto menor ela for, melhor, tá? Porque isso aqui é basicamente um erro mais uma variância. Antes de falar aqui sobre o formato, deixa eu voltar a falar algumas coisas que eu acho que eu passei muito rápido. Primeiro, a gente vai anunciar a fase 2, o desafio da fase 2 depois, que vocês têm uma semana só para fazer a fase 1, então vamos focar na fase 1, tá bom? A solução ela é livre, então vocês podem fazer o que vocês quiserem, tá? As condições também estão lá descritas no site, mas basicamente é o seguinte: vocês, na hora de vocês treinarem, vocês obrigatoriamente têm que utilizar dados abertos, tá? Essa é a grande restrição, tá? E a gente pode solicitar, tá? Esses dados que vocês utilizaram para o treinamento e o modelo, tá? Então, para os 5 primeiros, eu escrevi aqui, né? A gente pode solicitar, tá? Para poder analisar o resultado. Tá bom? Agora vamos aqui para o formato, como é que vai ser a submissão, né? A gente vai utilizar, vai fazer uma submissão de forma bem simples, tá? Utilizando o Google Forms. Vocês irão receber por e-mail o link para poder responder ao Google Forms. O formato do arquivo é um arquivo CSV, tá? Separado por vírgula, tá? As colunas, decimais com ponto, tá? E eu deixei um exemplo aqui, ó. Se vocês clicarem aqui, vocês vão ver o exemplo, tá? Então, ele tem que ter essa estrutura, tá? A primeira coluna, obrigatoriamente, é rotulada aqui com o nome dia, né? O header, tá? E depois tem essas informações aqui, só de... a gente vai ignorar essas informações, é só para servir de apoio para facilitar a leitura, para que vocês compreendam melhor, né? Deu um shift aqui, não sei por quê, mas enfim, a gente ignora esses dados, né? Da coluna B em diante, a gente tem aqui os tickers ordenados em ordem ascendente, tá? Então vocês vão ter que fazer isso também, tá? E aí eu vou ter o log retorno aqui que o algoritmo fez aqui a previsão para cada um desses dias, tá bom? É isso, né? Deixa eu só voltar aqui. Então, tem o que eu acabei de dizer, tá bom? Eu também deixei uma pasta, né? Se vocês clicarem aqui, vocês vão ver essa pasta. Essa pasta tem esse exemplo, né? E tem um pequeno script, tá? Eu fiz um script bem simples, tá? Vocês podem executar ele dessa forma, né? Onde esse aqui é o nome do script, tá? E esse aqui é o nome do arquivo que o seu modelo vai retornar. Desculpa, da previsão, né? Da previsão que o seu modelo vai retornar, tá bom? E aí ele faz pouquíssimos testes, testes bem simples, acho que vale a pena ler, tá? O que é importante, acho que dizer também é o seguinte: a gente vai ler o arquivo que vocês forem enviar com esse comando, tá? Read CSV do Pandas. Então, se o seu arquivo precisar de alguma alteração, né, nessa invocação aqui, por exemplo, mudar o separador ou alguma outra coisa, então o seu arquivo não está de acordo com o formato que nós esperamos, tá bom? Então, não pode, em poucas palavras, você não pode alterar esse script aqui. Tem que funcionar dessa forma. Tá bom? Bom, tem mais uma outra informação importante aqui, que vocês vão ter que utilizar no Google Forms o e-mail que vocês utilizaram para inscrição no desafio. Se vocês submeterem utilizando um outro e-mail,
essa submissão vai ser descartada. Bom, acho que isso é tudo. Só queria falar da base de dados, né? Faz parte do desafio, só voltar aqui embaixo, vocês também irem atrás da fonte de dados. Então, as séries, ou se vocês quiserem incluir dados fundamentalistas também. A gente colocou aqui, a gente sugere algumas fontes, né? Mas vocês podem utilizar as fontes que vocês quiserem. Tá? Aqui no caso não é uma fonte, é um artigo só, né? Mas enfim, fica aí como referência também. Um bom checklist que vocês podem fazer antes de vocês enviarem, né? É o seguinte: vocês olharem se vocês estão enviando o log retorno e não o preço de fechamento, tá? Observar se vocês estão utilizando o lag correto, né? Se é há 20 dias atrás o log retorno, tá bom? Olhar a ordem das colunas, isso você consegue ver com o script, né? Então, usa o script antes de vocês enviarem para o Google Forms, tá bom? É, e utilizar o e-mail cadastrado, tá? Enviando esse arquivo para o Google Forms, a gente vai fazer um processamento semi-automático, então você não vai receber na hora, pode ser que leve algum tempo, tá? A gente vai processar, né, os dados até a data que for possível ser processado, né? E a gente vai retornar um score, tá? Semanalmente, no mínimo, a gente vai lá para sexta-feira à noite ou sábado, né? A gente vai atualizar, tá? Um ranqueamento dos times com as notas, tá? Acho que isso é legal. Isso de quem, obviamente, de quem enviar, né? Acho que é legal para vocês saberem se vocês estão indo bem, se vocês não estão indo, né? Então, quem quiser submeter, pode ficar enviando. Vocês podem enviar várias vezes, tá? Só a última submissão que vai contar, né? Obviamente, né? Tá bom? Acho que é isso, tá? Desejo boa sorte, né, a todos. Espero que vocês curtam bastante aí o desafio, tá? Obrigado.